Queridos irmãos, queridas irmãs de Ideal Espírita, estamos nós aqui para a Evangelho Terapia dessa semana. Possamos aproveitar esse momento para reflexão e aprendizado. Rogamos ao Mestre amado que suas bênçãos derramadas todos os instantes em nosso orbe possam encontrar em nós o campo receptivo da tua semente, o teu Evangelho, da tua luz. Que nossos espíritos estejam, Mestre querido, orientados pelos amigos da espiritualidade, receptivos à tua palavra. Zico Horta, Dona Ivone do Amaral Pereira, colaboradores da espiritualidade, possamos nós aproveitar esse instante para, com aquilo que aprendamos, crescermos em espírito, lapidarmos nosso moral e caminharmos de forma mais consciente e produtiva à luz que nos espera. Que assim seja. Então, nós vamos fazer o trabalho da Evangelho Terapia e abrimos antecipadamente o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, que tem como título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos ler aqui o primeiro parágrafo, não todo, mas um trecho do primeiro parágrafo do item 5, do tema Prodígio dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, por ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível, haja ele dado a seres inferiores e perversos, um poder igual ao seu, nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não o pôde Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixam enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios, os milagres, não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Então, o que nós vamos entender aqui, né, nessa colocação feita por Kardec, em cima dessa frase, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzir os próprios escolhidos, frase essa dita por Jesus, e encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos versículos 4, 5, 11 a 13, 23 e 24, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, nos versículos 5, 6, 21 e 22. Vamos entender, então, que existe a possibilidade de algumas pessoas, de alguns espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados, praticarem atos prodigiosos que podem espantar e mesmo seduzir ou enganar aqueles que estejam mesmo que preparados. O que vamos entender, né, na proposta da Evangelho Terapia com relação a isso? Que devemos ter um extremo cuidado ao analisarmos, né, as mensagens, as orientações trazidas pelas pessoas, sejam elas encarnadas ou mesmo as mensagens e orientações trazidas pelos chamados desencarnados. Nós vamos entender, né, prodígio dos falsos profetas, primeiro de tudo vamos entender a questão do profeta. O que é o profeta? É um termo muito utilizado, vê-se muito lá no Antigo Testamento, mesmo no Novo Testamento, Jesus fazendo essas citações. O profeta é aquele enviado, né, celeste, aquele que na realidade ele vem com uma missão de ser um propagador de uma mensagem celestial. À época de Jesus,
Nós temos, por exemplo, João Batista, né, que precedeu Jesus, se assim podemos colocar, nesse trabalho de uma divulgação mais intensiva e ostensiva da mensagem, da palavra de Deus, e posteriormente Jesus, que vai dar, né, vai concretizar toda essa ideia. Tanto João Batista e mesmo Jesus, à sua época, era visto por alguns como um simples profeta. Quando Jesus levanta essa questão, é porque a época dele e antes dele, vários haviam aparecido que se designavam profetas. Quer dizer, esses enviados de ordem divina, né, até ou celestial, que tinham por missão fazer esse trabalho de trazer a nós as orientações diretas de Deus ou então do alto. Quando aparece Jesus, ele, no primeiro momento, é tido simplesmente como um profeta, como tantos outros que apareciam, pelas coisas que falava, ou mesmo que fazia, até porque alguns profetas eram dotados, né, de uma capacidade de magnetismo muito grande, de possibilidades semelhantes, obviamente não iguais à de Jesus. Mas o que vamos entender é que Jesus atentava já naquela época para que tivéssemos o cuidado de perceber as orientações que eram trazidas, né? As palavras que eram ditas. Porque o profeta, esse sim, esse tinha a missão de ser esse enviado celeste. Tinha a missão de trazer essa informação de ordem superior. E o que nós vemos hoje em dia é que talvez devamos ter o cuidado, porque muitos, né, se colocam na condição de um escolhido, um enviado de ordens superiores a nos trazer informações. Nós temos, né, o que a gente fala assim, num tom até de atenção, né, dos profetas do Apocalipse, né? O que seriam os profetas do Apocalipse? Aquelas pessoas que trazem sempre mensagens que são extremamente aterrorizantes, mensagens que são quase sempre muito pesadas com relação a todo esse processo, né? Quando nós tivemos aí esse princípio da atual pandemia, né, pela qual estamos passando, vários, se assim podemos dizer, profetas do Apocalipse apareceram, né, falando que era o final do mundo, e faziam relações com o livro Apocalipse de João, ou mesmo em passagens do Antigo Testamento, né, fazendo uma relação, uma analogia com o que estava acontecendo em passagens antigas, trazendo então um certo terror até por conta de todo esse processo, aterrorizando ainda mais as pessoas frente a uma situação já extremamente delicada com relação à problemática toda que estava acontecendo da pandemia. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Nós tivemos aí, ou temos ainda, os famosos profetas da salvação, se a gente pode falar, né? Quantos aí apareceram e falam que se você seguir determinada religião, se você for para determinada igreja, você vai ser salvo nesse processo que está acontecendo aí do final dos tempos, né? Ou se você se orientar por determinada pessoa, você vai estar sendo favorecido por uma orientação e que você vai estar assim, você e sua família protegidos de todo o mal, né? De que você, às vezes, dentro da sua igreja, tem lá um remédio, alguma coisa que ele supera todas as perspectivas da medicina atual, todas as pesquisas atuais, e que ele traz a cura, né, para o Covid-19, e por aí vai. Percebemos, né, se temos às vezes uma certa sensibilidade, se buscamos alongar um pouco mais a nossa visão, nós vamos ter acesso a essas informações. Então Jesus ele falava de algo anterior à época dele, né, esses falsos profetas, de algo muito atual, anterior à época dele, existente na sua época e ainda atual no dia de hoje. Não talvez de uma forma tão gritante como era no princípio, mas ainda atual. Então temos que ter uma sensibilidade, temos que aguçar o nosso sentido, temos que aprimorar a nossa percepção para mergulhar de uma forma, né, mais íntima e analisar com calma tudo aquilo que é dito por determinadas pessoas, tudo aquilo que é dito, né, com relação a esses falsos profetas. Ah, mas eu vi lá na televisão que essa pessoa cura as outras, né? Apareceu lá, estava filmando, né?
a pessoa estava lá de muleta, ele mandou soltar a muleta, a pessoa andou. É possível isso? É. Jesus fez isso e muitos outros fizeram, mesmo posterior a ele. Nós tivemos discípulos, ou mesmo pessoas, vamos dizer assim, não tão conhecidas, que tinham essa capacidade de cura, né? Inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui mensagens do cura d'Ars. O cura d'Ars, né, era o Jean-Marie, que ele era cura, né, uma função de vigário da igreja da cidade de Dars, na França. E ele tinha a capacidade de restituir principalmente a visão das pessoas. Ele tinha essa capacidade, as pessoas eram cegas ou tinham, né, uma visão extremamente limitada, e o Curadas fazia curas e restituía a visão dessas pessoas. Isso lá em 1600, 1500. Então, existiam, né, esses profetas, assim a gente pode falar, no sentido até de prodígios, de fazerem coisas fantásticas, coisas aparentemente fora, né, de uma normalidade. Entretanto, nós vamos entender que são espíritos talhados para esse processo missionário. São, sim, pequenos missionários, são pequenos profetas. Mas Jesus nos atenta para que tenhamos a sensibilidade e cuidado de analisar com calma tudo, né? Kardec foi muito feliz nisso, e a proposta que ele nos trazia, né, de uma religião racional, de uma análise racional dos fatos, era exatamente para que nós nos deixássemos influenciar por falsas orientações de outros espíritas ou dos ditos espíritos, porque, infelizmente, encontrava-se muito a época de Kardec, por isso a seriedade e a responsabilidade da sua pesquisa. E se tivermos, né, um cuidado, nós vamos encontrar ainda hoje aquelas pessoas que talvez não se digam não espíritas, mas se digam possuidoras de faculdades excepcionais, né, e que muitas das vezes dizem que sofrem a influência, né, de espíritos, na realidade são espiritualistas, e que dizem que podem fazer esses chamados prodígios, né, curas, coisas fantásticas. Ou então tentam induzir as pessoas a segui-lo de uma forma quase cega. Então Kardec ele bota isso de uma forma muito profunda, de buscarmos sermos racionais nessa observação dos fatos, de buscarmos fazer uma análise equilibrada e com calma de tudo, assim como era a proposta de Jesus quando avisou: haverá falsos cristos e falsos profetas. Devemos ter esse cuidado. Nós vamos ouvir a palavra, às vezes, de uma pessoa que se diga, né, mesmo espírita, ou de uma pessoa que se diga espiritualista. Ouçamos com calma, com carinho, entretanto, com extremo cuidado, com extremo zelo. Talvez aquela pessoa tenha realmente palavras gratificantes, engrandecedoras, mas vamos sentir a mensagem dela em sua profundidade. Vamos pensar e analisar de uma forma calma com aquilo tudo que estamos recebendo de informação. Se é possível, se aquela pessoa realmente tem essa capacidade de fazer isso. E mesmo espíritos, recebi uma mensagem do espírito tal. Kardec, no livro, na obra, né, do Livro dos Médiuns, lá no finalzinho da obra, Mensagens Apócrifas, Kardec mostra mensagens que foram recebidas em várias reuniões na Sociedade Espírita Parisiense ou no mundo todo, assinadas muitas das vezes, e Kardec faz uma análise dessas obras, dizendo que não poderia ser daquela pessoa que estava ali assinando essa mensagem. Algumas há que ele até fala, o teor da mensagem é muito bonito, né? A sua essência, talvez engrandecedora, entretanto existem falhas, existem limitações, equívocos. Então Kardec traz isso como uma forma de atentar até a nós, né? Está aí o Livro dos Médiuns, então faz parte do Pentateuco kardeciano. Leiamos os livros dos médiuns, né? Muitos acham que o Livro dos Médiuns são só para os médiuns lerem. Não, são para que todos leiam e tenham um entendimento, inclusive, né, da faculdade mediúnica, tenham um entendimento das manifestações dos espíritos e tenham essa sensibilidade de perceber essa mensagem, ela tem um fundamento, ela, né, faz um sentido. Ou então
né? Colocar de lado, falar, não, isso não faz sentido. Mesmo que se assine lá Emmanuel, se você analisa a mensagem, não percebe ali uma profundidade, uma evolução intelectual, espiritual correspondente à do Espírito Emmanuel, vamos colocar de lado, não vamos aceitar. Então devemos ter essa sensibilidade. Há muito tempo atrás assisti uma palestra de Raul Teixeira, em que ele falava especificamente sobre isso, né, dos cuidados com relação às mensagens mediúnicas, e que deveríamos analisar essas mensagens mediúnicas de uma forma séria e profunda, né? Porque está assinado lá, né? Bezerra de Menezes, que vamos acreditar. Vamos ler, vamos analisar. Bezerra de Menezes faria essas colocações? Bezerra de Menezes lançaria esse tipo de ideia? Então temos que ter essa sensibilidade mesmo no meio espírita. Vamos pegar uma obra, essa obra ela é psicografada pelo fulano de tal, pelo espírito X, né, pelo espírito Y. Vamos analisar, vamos ver se realmente tem fundamento. Existem muitas obras, inclusive, né, da literatura espírita, né, que nós temos um certo cuidado. No Centro Espírita e Corta busca-se ter esse cuidado. As obras que lá são vendidas costumam ser analisadas com calma, costumam ser, né, se ler a sinopse, se mergulhar, principalmente quando são, perdão, médiuns, né, assim, pouco conhecidos, espíritos pouco conhecidos, se faz uma análise, né, daquilo, se faz uma reflexão para ver se realmente aquela obra é aconselhável, né? Ela pode ser colocada, por exemplo, à venda. Se não é, é colocada de lado, independente de colocar lá psicografado por pessoa tal, ditada pelo espírito tal. Então, essa a orientação, se assim podemos colocar, trazida por Jesus, né, e fortalecida nas palavras de Kardec, de pensarmos, né, ao camarada faz curas, curas ditas espirituais. Vamos ver se existem realmente essas curas, se elas são realmente espirituais, né? Tivemos há pouco tempo atrás um irmão nosso de caminhada que dizia que fazia curas, né, alguns tipos de curas e infelizmente aproveitava a situação para outros fins. Ele mesmo não se falava espírita, apesar de dizer que sofria, né, a influência transcendental, se assim podemos colocar, mas ele mesmo não se colocava espírita. Mas ao jogar-se na mídia, né, qual foi o nome dado? Médium fulano de tal, né? E aí a associação que se faz da palavra médium é a espiritismo. Então houve um cuidado muito grande, né, por parte, por exemplo, de pessoas como o Divaldo, né, da Federação Espírita Brasileira, de como se portar perante isso, porque é inevitável. Imprensa, sociedade, de uma forma comum, associa. Então você tem que fazer, né, uma análise carinhosa, desassociando talvez essa pessoa ao movimento espírita, desassociando essa pessoa à ideia que o espiritismo traz. Então Jesus nos orientou que haveriam falsos cristos, falsos profetas e que tivéssemos tomar cuidado, porque poderia enganar os próprios escolhidos, né? O que ele quis dizer dos escolhidos? Daqueles que às vezes estudam, se preparam, participam, né, das atividades, no caso nosso, das atividades espíritas. Então vamos analisar com muita calma, né, cada obra, cada mensagem, cada fala, né? Independente se é o expositor ABC, o médium ABC, o espírito ABC. Temos a sensibilidade de como Kardec sempre fez no processo da codificação, analisar, questionar, pesar, fazer comparações, sim, para perceber se havia ali, né, uma base sólida para que ele pudesse divulgar aquilo. Façamos também nós isso, essa análise, essa reflexão de forma curada, né, de um livro, de uma mensagem. Eu mesmo já peguei obras né, de literatura dita espírita e que eu olhei assim e falei, não dá para ler. Ou então você pode até ler e tirar uma coisa ou outra, chega num ponto que fica repetitivo,
né? Então, são obras que você tem que ter um cuidado muito grande, né? André, recebemos uma mensagem, eu não digo no Zico Horta, mas no movimento espírita, o espírito tal mandou uma mensagem, vamos analisar, né? O espírito tal não falaria dessa forma. Se você pegar outras mensagens dele, né? Existem obras publicadas dele, você vai ver a linha de raciocínio dele, a forma com que ele analisa, né, determinadas situações, é que não segue a linha de raciocínio dele, nem é a forma, eu não digo nem a forma de falar, mas a forma de se expressar, né, a colocação das ideias. Quando você começa a estudar um pouco mais, você lê determinado e fala, isso aqui é Joana, isso aqui é Emmanuel, isso aqui é André Luiz, isso aqui é Meimei, pelo estilo, né, de mensagem e pela abordagem dada. Então é isso que temos que fazer, temos que ter muito cuidado com as pessoas que falam, muito cuidado com aquilo que lemos, muito cuidado com as mensagens que são trazidas, porque Jesus nos falou que ficássemos precavidos para que não fossem pegos, né, de surpresa, entendendo que, acima de tudo, temos Jesus como referencial, temos espíritos que fazem trabalhos missionários, busquemos seguir, né, essas orientações desses espíritos que conhecemos, mesmo aqueles que são novos, vamos dizer assim, nas publicações, mas que nós percebemos uma mensagem sempre embasada, né, na codificação de Kardec e mais ainda embasada nos ensinamentos de Jesus, isso é aceitável, é aconselhável. Se não tem embasamento kardeciano, se afasta daquilo que Jesus propôs, coloquemos de lado, independente de quem é, do nome que esteja assinando. Então, tenhamos essa sensibilidade, porque, e lembremos aqui para nós encerrarmos, Emmanuel. Emmanuel, certa feita, nos princípios das atividades dele de trabalho com o Chico Xavier, Emmanuel falou para ele, se um dia qualquer coisa que eu disser ou escrever estiver fora daquilo que Kardec colocou no processo da codificação, ou fora daquilo que Jesus tenha dito ou proposto, me esquece e segue Kardec e Jesus. Tenhamos isso em mente. Se não está dentro daquilo, da proposta da codificação de Kardec, e mais ainda, se está distante daquilo que Jesus nos trouxe, coloquemos de lado e tenhamos Kardec e Jesus como uma grande referência. Muito obrigado, meus irmãos. Uma alegria muito grande estar com vocês. Muita paz.